Legal, valendo. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso terceiro bloco, tá? Estamos iniciando o nosso terceiro bloco com muito carinho e muito amor aqui, nessa aula de pós-graduação em Direito Imobiliário, ok? Lembrando que sempre com muito amor e carinho, de forma didática, objetiva e com base na prática. Vamos lá. Tratando aqui de corretagem imobiliária, quando nós falamos de corretagem imobiliária, nós sabemos que é um contrato previsto no Código Civil. Nós já falamos aqui que o Código Civil, nós temos o estudo dos contratos em espécie. São vários contratos tipificados. Por que tipificados? Porque são contratos previstos dentro do Código, artigo por artigo. Mas no Brasil é muito comum, nós trabalhamos com contratos tipificados, mas o próprio Código Civil nos autoriza a criar contratos. Ou seja, são contratos que não têm lei, não tem artigo, não aparece no Código Civil, mas tem valor doutrinário e jurisprudencial. São utilizados na prática. Dois exemplos importantes: cessão de direitos possessórios e cessão de direitos hereditários. Alguns cartórios, tabeliões de notas, começaram a criar, né, um nome sem posse, que é a cessão de direitos ou cessão de direitos e obrigações. Aí, professor, esse contrato ele vale mais, vale menos? Não. Na verdade, o Brasil é muito grande. Segundo a Lei 6.015, todos os cartórios são obrigados a fundamentar suas decisões. Mas, por outro lado, existem normas da Corregedoria Estadual. E também o princípio da autonomia do cartório. Então, por mais que o cartório, tabelião de notas, os cartórios, siga a legislação, que é a nossa legislação da Lei de Registros Públicos, ele também segue as normas da Corregedoria daquele determinado estado. E também ele aplica, assim, o princípio da autonomia. Esse negócio, o cartório devolveu o registro, é um absurdo, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o juiz, é crime de desobediência. Para com isso, hein? Isso é para advogado que não advoga na prática. Isso não é a realidade da vida. Você precisa saber, você que é aluno de pós-graduação de nível de direito imobiliário, você tem que saber a verdade, sempre. Não pode viajar na maionese. Nós não podemos acreditar no que a gente escuta na graduação. Que a ordem do juiz é acima de tudo, acima de todos. Não existe isso. A ordem de um juiz, uma decisão, cabe recurso. Se for tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Se for decisão definitiva, cabe recurso de apelação. Quando nós falamos do cartório, o cartório também é a justiça. Ou você esqueceu ou não lembra, ou não aprendeu, hein? Que cartório é o quê? Delegação do Tribunal de Justiça. O cartório de imóveis, o registro civil, tabelião de notas, todos os cartórios. O sujeito foi aprovado, ele ou ela, no concurso público, para oficial de cartório, e ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Então o cartório é a justiça. Delegada, mas é a justiça. Por isso nós falamos cartório extrajudicial. Extra quer dizer fora do fórum, mas é cartório. Então quando o cartório fala não para nós, claro que vai ter que fundamentar isso numa nota devolutiva, numa prenotação, o cartório pode fazer isso, e pode sim, faz muito, decisões contrárias ao juiz, a uma juíza, ao magistrado. Acontece muito com carta e matação de leilão. Você compra o imóvel no leilão e depois não consegue registrar a carta de matação por falta de requisitos. Adjudicação compulsória. Professor Júlio, o uso capião deve ser a última alternativa para regularizar o imóvel. Quem fala isso não lida com regularização de imóveis. Tem que ser a primeira alternativa. Porque você faz uma ação de adjudicação compulsória que tem o objetivo de obrigar o vendedor a transferir e você ganha essa ação, depois você não consegue registrar a carta de adjudicação porque o cartório, fundamentando, ele acha vícios, erros no contrato. Talvez a forma originária é a melhor forma. Guarde aí, para ficar bem fácil e bem didático. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. Duas formas. Lembre-se disso que faz toda a diferença, hein? Eu sempre falo, você vai ter que enxergar essa situação de como adquirir propriedade no Brasil desse jeito aqui, ó. De um lado nós temos aqui, ó. De um lado nós temos a forma originária, uso capião, pode ser um exemplo, entre outras formas, e a forma derivada, os contratos imobiliários, acima de 30 salários mínimos, escritura pública, artigo 108 do Código Civil, tá? Então, ponto importante aqui. Quero lembrar a você que nós temos 36 espécies de uso capião, hein? 36 espécies. Então, se você aprendeu 6, tá errado, hein? Tem algo errado aí. Nós temos mais de 36 espécies. E para ser especialista no direito imobiliário, você tem que conhecer uma por uma, você tem essa obrigação, hein? Eu falo isso no meu livro. Outro detalhe também, tá? Nós temos 36 espécies, modalidades de uso capião. Não é só aquele feijão com arroz que nós aprendemos na graduação, né? Uso capião especial, extraordinária, ordinária, de abandono de lar, coletivo, indígena, não.
É muito mais que isso. Tem uso capião de vício documental, muito importante, você tem que saber. Uso capião paroquial, uso capião de coisa própria, tabular. Espécies importantes que vão fazer a diferença na prática. Uso capião de direito de laje. Você tem que saber. Tá? Então, é importante aprofundar seus estudos. Você está numa pós-graduação, tem que aprofundar. Eu falo mesmo, quero o teu bem. Outro detalhe que eu queria falar com você também. Nós temos 3 procedimentos de uso capião, hein? Judicial, extrajudicial, que é no cartório, e administrativo, ou administrativa. Muita gente, né, eu já vi alguns cursos, algumas palestras, o pessoal confunde o extrajudicial com o administrativo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? O extrajudicial é no cartório, tabelão de notas, eu vou registrar no registro, e o administrativo equipara-se a REURB, tá? Então, também é algo muito confuso quando é explicado, então muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui da comissão do corretor de imóveis, surge a relação de trabalho quando o corretor de imóveis é contratado na sua pessoa física, natural, cresce, tem que ter cresce. Só é corretor quem tem cresce, só é advogado quem tem OB. O corretor, quando não tem cresce, não pode nem ser chamado de corretor, porque é crime, exercício legal da profissão, igual o advogado. Não estou entrando no mérito, discutindo aqui o exame da OB, eu também tenho uma posição formada sobre isso. Mas é fato, quem advoga sem OB está cometendo crime, né? Porque exercício legal da profissão, a mesma coisa o médico, o contador e a mesma coisa o corretor. Então o contrato de corretagem imobiliária, ele é utilizado pelo corretor de imóveis, que claro, para ser chamado de corretor ou corretora tem que ter CRESSE, ok? O CRESSE já foi muito difícil tirar o CRESSE, né? Mas hoje você pode tirar através de cursos mais rápidos, né? Que você faz inclusive por correio, recebe uma apostila, e tem cursos presenciais que eu gosto muito, mais efetivos, né, porque eu te obrigo a estudar, e cursos bem formatados, inclusive, né, cursos de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. E hoje nós temos aí também já graduação de gestão imobiliária e gestão de transações técnicas imobiliárias. Então, é interessante, tá? Olha que bacana que eu quero falar com você aqui. O conceito, então, de contrato de corretagem. Conforme no meu livro aqui, eu explico que o contrato de corretagem disciplina as relações entre corretor e o contratante dos seus serviços. O corretor aproxima as pessoas que pretendem contratar, prestando-lhes todo o auxílio necessário, dando a segurança ao negócio quanto às condições dos negócios imobiliários, contatando pessoas de perfil adequado e às necessidades do contratante. E ainda, ajuda na conclusão do negócio com a parte contratual. Então, o contrato de corretagem é um contrato que o corretor, a corretora, deveria, em regra, e não é fácil, né? Não vamos julgar o corretor, porque não é fácil, não. Muita gente se esquiva de assinar esse contrato, muita gente não quer compromisso. Então, o corretor, a corretora de imóveis, teria que obrigar, né, orientar o seu cliente a assinar o contrato de corretagem para prestar o serviço posterior a isso. O serviço de corretor de imóveis, a corretagem, é sim uma consultoria. Não é só apresentar comprador ao vendedor, locador ao locatário. Vai além. O corretor, ele tem que fazer os atos iniciais. O corretor, a corretora imobiliária. Várias decisões de responsabilidade civil do corretor de imóveis, criminal e também disciplinar junto ao CRESSE, tem orientado a isso. Sou corretor de imóveis, sou corretora, vou orientar um amigo corretor, uma amiga corretora, alguém que pagou uma consulta, uma mentoria. Sou corretor, tenho imobiliária, como que eu faço, corretor ou corretora, professor Júlio, para não ter dor de cabeça? Você tem que proteger o seu nome. E para proteger o seu nome, você tem que proteger os seus clientes. Ele te contratou para isso. Eu falo que o cliente contrata muitas vezes o corretor de imóveis querendo a responsabilidade dele. Então, muita atenção. Olha só o que eu queria falar para você. Jamais faça um serviço, oriente o seu colega corretor ou corretora, fazer um serviço de corretagem única e exclusivamente apresentando as partes. Isso está errado. Nós não podemos só apresentar as partes, nós precisamos fazer o due diligence, que você já sabe que eu expliquei lá no bloco 1. O que é o due diligence? Due diligence, eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar certidões. Certidão de propriedade, no nome do vendedor, dos vendedores, certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, tanto da esfera estadual como da esfera federal, certidão de protesto, dos cartórios de protesto, da localidade do imóvel onde residem os vendedores. Vou solicitar certidão trabalhista, nós falamos até da pegadinha, certidão trabalhista de execuções, certidão trabalhista de ações a título de distribuidor,
Mais que isso, vou verificar se a área é APP, área contaminada, se for imóvel rural, uma topografia muito bem-vinda, um georreferencial. Vou verificar se tem tributos de IPTU, ITR. Vou verificar também, vou fazer uma análise subjetiva, vou bater palma no vizinho da frente, no vizinho do lado direito, do lado esquerdo dos fundos e perguntar, fulano realmente mora aí há muito tempo? Isso também é uma análise, isso também é uma segurança. E é assim que o corretor de imóveis, a corretora imobiliária, o advogado que atua nessa área de due diligence, vai fazer um serviço de qualidade, vai prestar um serviço honrando a camisa, tá? Então, jamais faça uma transação imobiliária sem praticar o due diligence. Como que você vai vender um imóvel, orientar o seu cliente a vender ou comprar sem ter em mãos a certidão de propriedade? Certidão de propriedade atualizada, tá? Então, cuidado, hein? Precisa ter a certidão de propriedade atualizada. Faz toda a diferença. O objeto do contrato do corretor, então, não é meio, é fim. Ele só tem o direito da sua remuneração, o nome correto é remuneração. Nós falamos comissão, né? Guardamos isso, mas é remuneração. É assim que fala que o Cresce esclarece. Tem um programa que chama Cresce Esclarece, mas é assim que o Cresce ele fala, ele estabelece. Então, honorários, ok? Quando nós falamos da remuneração do corretor, então é honorários em virtude do resultado, fechamento do negócio. Nós já falamos aqui, quem paga o corretor de imóveis é quem o contrata, em regra, tem exceção. Professor Júlio, desistiram do negócio. Desistiram, infelizmente desistiram do negócio, não querem mais dar andamento ao negócio, às partes. E aí? Você tem o direito de receber. Se foi assinado o contrato preliminar, se foi assinada a escritura pública, o contrato de compra e venda, seja um instrumento particular ou um instrumento público, saiba que você tem o direito, sim, é direito seu de receber a comissão. Você só não tem direito, o seu cliente, corretor, corretora, não tem direito de receber a comissão quando não saiu do mundo da cogitação. Sabe aquela cogitação? Eu vou comprar, eu vou vender, vou comprar, vou vender, vou comprar, vou vender, vou comprar. Sabe? Da cogitação. Agora, quando sai do mundo da cogitação, vai para o papel, aí pronto, tá? Importante lembrar, corretor e corretora, não é só o contrato de corretagem imobiliária, o contrato de corretagem que vai proteger você para receber seus honorários, mas é a prova da prestação de serviço. Como você prova que prestou o serviço? Você prova a partir da folha de vistoria. Você não levou o casal para ver o apartamento, o terreno, a casa, a família? Por favor, você assina aqui para mim. Assina aqui para mim, ó. Que você veio aqui. A folha de vistoria faz prova. O contrato de corretagem faz prova. Fotos fazem prova. Troca de e-mails fazem prova. O WhatsApp, mensagens fazem prova. Tá? E tudo isso pode ainda ser feito uma ata notarial. Nós conversamos aqui que nós temos duas provas no direito. Presta atenção aí, acorda aí. Isso é sério. Isso é sério. Não pode brincar com a vida de ninguém. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é prática. Nós temos aqui, ó, duas provas. De um lado, as provas documentais, processo civil. Quando eu falo de prova documental, de um lado nós temos a prova documental em sentido estrito, tudo que é palpável. Então, uma foto, um recibo, um contrato, uma certidão. Prova documental em sentido estrito, é prova documental. Segunda prova documental, são 4. Segunda prova documental, inspeção judicial do juiz. O juiz pode ir até o local, analisar, ver o que está acontecendo. Inspeção judicial é prova. Terceira prova, pericial. Para ver se a assinatura é ou não é, a topografia, perito. Perito não existe, eu sou perito. Tem muita gente que faz pose, eu sou perito. Qual a sua profissão? Perito. Perito, perita. Tá errado. Perito, não. Você é corretor de imóveis, você é advogado, você é contador, você é economista. Quando você é convidado pelo juiz a prestar o serviço de perito, você presta o serviço de perito. Agora, perito profissão, você tem que passar no concurso público. Perito da polícia científica, perito ambiental. Entendeu? Então, pare de fazer cartãozinho e ficar dando cartão que você é perito. Você pode colocar no seu currículo de apresentação que você presta o serviço de perito. Nós temos que acertar as coisas, né, gente? Esse país aqui, muita gente dá carteirada sem noção. Não pode, hein? Tá? Então, muito cuidado. Outro ponto que eu quero falar com você aqui. Nós falamos aqui das provas documentais, então você já está craque, a inspeção judicial e a pericial. A quarta prova, são 4 provas documentais que nós temos, tá? Primeira, documental em sentido estrito, fotos, papel, recibo, certidões. Segunda, inspeção judicial do juiz, o juiz pode ir até o local, fazer uma inspeção, ou pedir para o oficial de justiça ir. Ah, professor, nunca vi isso. Claro, a advocacia, o nível está cada vez pior, gente. Tem muito advogado aí, 90%, que não sabe disso, que pode pedir a inspeção judicial, e o juiz não vai. Não vai mandar ninguém, você não pediu.
Como diz, eu fui numa cidade interior fazer audiência, num restaurante estava escrito assim, Restaurante do Paraíba. Se você quer, você pida. Pida, tá? Terceiro aqui, ó, vamos lá. Terceiro, a terceira prova, pericial. Quarta prova documental, é a ata notarial. Então você é corretor de imóveis, você é corretora, você é advogado que está advogando para um corretor, uma corretora imobiliária. O seu cliente, corretor ou corretora imobiliária, está falando que não recebeu a comissão. Porque o contrato de corretagem imobiliária não foi assinado. Pega o e-mail, pega o WhatsApp, pega a folha de visita, pega o contrato que foi assinado, faz uma ata notarial. Pronto, você está deixando essa prova mais robusta. Quem faz a ata notarial? O cartório, né? Tabelião de notas, tá? Então, saiba trabalhar com as provas, ok? De um lado, nós temos as 4 provas, são 2 provas que existem no processo civil, para trabalhar no processo, já pensando em processo, hein? Quando eu faço um contrato, eu preciso pensar em processo, porque se der errado, vai virar processo. E eu preciso proteger o meu cliente, proteger meus direitos. Então, eu tenho de um lado, são 2 provas, provas orais de um lado, provas documentais do outro. Nós começamos falando das provas documentais. Eu tenho a prova documental em sentido estrito, legal. Segunda prova documental, a inspeção judicial do juiz, ou do oficial de justiça que vá no lugar do juiz. A terceira, a pericial. E a quarta, a ata notarial. Falamos da primeira prova, que é a prova documental. A segunda prova é a prova oral. E a prova oral é prestada dentro de uma audiência de instrução e julgamento, tá? Então, aonde que as testemunhas vão falar? Prestar depoimento. As partes do depoimento pessoal, numa audiência de instrução e julgamento. Por que eu falo isso? Porque o corretor, a corretora, o advogado, a advogada, que atua no direito imobiliário nessa parte de relação contratual, principalmente protegendo corretores, precisa pensar nisso, né? Para conseguir identificar a prova com mais facilidade. Facilita muito, até para entender como que vai conduzir e vai usar melhor o contrato de corretagem imobiliária, ok? Nós temos aqui, eu sempre trago jurisprudência também, isso com base no meu livro, esse aqui, né? Aqui, ó. Você está vendo aqui. Ah, a imagem está bacana. Manual de Prática de Direito Imobiliário, professor de Industrialização de Quartier Latam. A jurisprudência é pacífica, então, nesse sentido, tá? Tanto a jurisprudência dos estados, dos TJs, Tribunais de Justiça, como a jurisprudência da Justiça Federal e também na nossa alta corte, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. O corretor, a corretora, ele tem o direito de receber sua comissão a partir do momento que ele prove que ocorreu o resultado. Então, vamos pensar? Como que eu provo que ocorreu o resultado? Uma, e. Lá. Lembra disso? Né? Vai, responde pra mim. Vamos lá. Pode, sua informação pronta. Tem que raciocinar, raciocínio jurídico. A certidão de propriedade. Eu sou corretor de imóveis, eu apresentei as partes, eu fiz o due diligence, eu fiz o contrato preliminar, e as partes falaram que desistiram. Eu bobo, acreditei, também não quis receber comissão. O que aconteceu? Depois eu fico sabendo, né, por fofocas, que realmente ocorreu a transmissão no cartório. Solicita a certidão de propriedade. A certidão de propriedade vai provar que o seu cliente vendeu para o comprador, que também era seu cliente. Pronto, você conseguiu provar. Pega os e-mails, o WhatsApp, você consegue fazer prova. Num mundo que você não tem um contrato de corretagem assinado. Tá? Então isso é muito importante, faz toda a diferença. Tem que entender isso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, tá? Então, alguns boatos bobos nós vamos quebrar aqui. Contrato de corretagem imobiliária. Professor, quando o corretor de imóveis tem direito a receber sua comissão? Com o resultado. Já está pacificado. Não é atividade meio, é atividade fim. Professor Júlio, na desistência da transação imobiliária, o corretor tem direito? Tem direito. Mas a desistência que eu falo após a assinatura de contrato. Proposta, aceite, contrato preliminar. Por isso eu falo desse contrato preliminar. Por isso eu expliquei, te ensinei esse contrato preliminar. A partir daí tem direito sim, ok? Integral. Professor, quem paga o corretor? Já falei aqui, quem o contrata. Mas, professor Júlio, é a regra? É a regra, sim senhora, sim senhora. Nós temos a exceção. O serviço de corretor de imóveis, no empreendimento, na planta, na incorporação, esse serviço mudou da água para o vinho. Brasil é Brasil. Amo meu país, você ama também, tenho certeza, mas tropa de elite. Pena que parou no 2, deveria ter ido até o 15. Na minha opinião, 5 filmes seriam feitos facilmente aí só sobre o Poder Judiciário. Diz a lenda que querem fazer uma série Tropa de Elite, eu acho que um dia vai sair. Tomara que saia com a mesma qualidade e a mesma verdade que foi feita nos filmes, né? Uma série, acho que poderia ter 200 capítulos aí, uma série. Né? A gente fala da La Casa de Papel, mas eu acho que uma série Tropa de Elite, ó, iria cair como uma luva, pra gente acordar e ver como que é o Brasil, porque é a realidade, hein?
Infelizmente, nós temos uma blindagem. O judiciário, ele blinda, claro que ele blinda. É a chamada jurisdição defensiva. Se você não enxerga isso, acorda. Não é mundo Alice do País das Fantasias. Ai, professor Júlio, eu faço tão bonitinho minhas ações, mas eu tô perdendo todas. Você tá perdendo porque você tá fazendo uma ação que o judiciário já tem uma decisão sobre o assunto por motivos particulares, inclusive. O que acontece? Quem contratava o corretor de imóveis tinha que pagar. No empreendimento imobiliário de uma incorporação, uma construtora, uma incorporadora, aquele stand de venda, os corretores foram contratados pela construtora, tem contrato com a construtora incorporadora. É a realidade. O que acontece? Sempre foi assim. Quando você comprava um apartamento na planta, um sobrado, uma casa na planta, você comprava uma fração ideal, o contrato correto é promessa, não é compromisso. Se o jurídico é bom, faz promessa, hein? E você fazia aquele cheque separado administrativo, ou cheque mesmo separado para o serviço de corretagem. Muita gente, depois de um certo tempo, ingressava com uma ação contra a construtora, incorporadora, pedindo a devolução em dobro do valor pago a título de comissão. E era uma ação que todo mundo gostava de fazer, eu adorava fazer essa ação, porque era uma ação ganha. O advogado não pode ficar falando de ação ganha porque é feio, né? Não existe ação ganha porque tudo é muito complexo, né? Não existe causa ganha, casinho, processinho, olhadinha. O dia que o advogado entender isso, as coisas, advogado e advogado entender, funcionam melhor. Você não vai ter dor de cabeça. Levar a coisa de forma profissional. O judiciário sobrestou os processos, ficou tudo suspenso, né? Essas ações ficaram suspensas. E mudaram de ideia, gente. Mudaram de ideia. Vamos contar a verdade, não é fofoca, não, é verdade mesmo. O judiciário mudou de ideia. Mudou de ideia. O que o judiciário fez? O judiciário mudou de entendimento. Quem paga o corretor? Calma. Em regra, quem o contrata. Mas no imóvel na planta, quem paga é o consumidor. Desse jeito. Basta ter, atenção, hein? Basta ter, segundo o judiciário, basta ter uma cláusula em negrito ou em destaque dizendo que quem paga o corretor é a parte, é o comprador, é o consumidor. Ou uma declaração anexa. E é assim que está a coisa. Então, olha como a jurisprudência mudou da água para o vinho. Aí numa dessa, você é aquele advogado desatualizado, atua em todas as áreas, olha como erra feio. Você ingressa com a ação, pedindo a devolução da corretagem em dobro. Só que esse tema já virou o quê? Tutela de evidência. Nós temos de um lado, ou melhor, nós temos a mãe, né? Tutela provisória. Abaixo da tutela provisória, nós temos a tutela de urgência, que é a medida cautelar de antecipação da tutela, e do outro lado nós temos a tutela de evidência. Português claro, facilitando. O que é a tutela de evidência? É uma situação já decidida, já resolvida, já pacificada. O judiciário já tem um consenso sobre aquele assunto. Então a tutela de evidência ou é súmula vinculante, ou é contrato de depósito, ou é IDR, incidência de demanda repetidas, jurisprudência forte, o abuso do direito de resposta do réu. É uma situação que o judiciário já tem uma posição sobre o assunto. Então, aquele advogado, aquela advogada, entra com uma ação só para isso, só com esse pedido, perde a ação. E perde não só para ele, mas perde de forma vergonhosa. Porque o judiciário vai fazer o quê? Vai antecipar o julgamento e falar, opa, doutora, já existe uma tutela antecipada sobre esse assunto. Tem que se atualizar no direito imobiliário ou não tem? Então faz sua pós. Não fica, vou assistir a pós, assistindo televisão. Não, faz sua pós, se concentra aqui. Faz cursos gratuitos, né? Então, já tem a dica para você. Se você quiser acompanhar o professor, eu sempre estou dando aula, palestras gratuitas, acompanha aí. Quero o teu bem, tá? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Professor Júlio, qual que é a vantagem de ter, de fato... Antes disso, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Outra situação que eu queria falar para você aqui. Eu vou mostrar um modelo para você. Outra posição que nós temos aqui, tá? Isso com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, estou trazendo a jurisprudência atual para você. O contrato de corretagem é um contrato de prestação de serviços de intermediação imobiliária. É remunerada por meio de comissão, chamada de honorários, que é um percentual sobre o valor do contrato concluído. Esse percentual é determinado pela tabela. No caso do corretor de imóveis, a tabela do Cresce, ok? A comissão somente será devida depois de concluída a intermediação, com a efetivação do contrato. Mesmo diante da ocorrência de arrependimento ou rescisão, ainda sim o corretor fará jus à sua comissão, porque concluiu o seu trabalho, que reiteramos que dá com a conclusão do pacto. Perfeito?
Esse é o entendimento, então, do Superior Tribunal de Justiça, tá? Jurisprudência, estou trazendo para você. Depois aparece para nós aqui, também que eu não posso deixar de falar, da Lei 6.530 de 78. Anota aí, 6.530, que também trata do contrato. A Lei 6.530 de 78 regulamenta a profissão do corretor de imóveis, que exercerá sua profissão quando credenciado junto ao CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, com o título técnico de transações imobiliárias, hoje tem cursos de nível superior também. O corretor de imóveis prestará serviço de intermediação imobiliária na compra e venda, na permuta e na alocação, e ainda na parte contratual, administração de imóveis e também na incorporação e loteamentos. Ponto importante, vem comigo aqui. Cuidado, não confunda. O serviço de locação você apresenta a parte e você, corretor de imóveis, cobra um aluguel, meio aluguel. Mas quem vai administrar o imóvel é o próprio cliente, né? As próprias partes ali vão desenrolar o decorrer da situação. Agora, o corretor de imóveis, a corretora imobiliária, além de prestar o serviço de locação, pode prestar também o serviço de administração, que é outro serviço, tá? É outro serviço. Administração é tomar conta. Cuidado, a locação é um serviço exclusivo do corretor de imóveis. A locação. Já a administração não é exclusivo do corretor de imóveis. A administração pode ser feita pelas próprias partes, as próprias partes podem fazer, criando uma holding, inclusive, que é um ótimo negócio. Existe aí uma redução da carga tributária fantástica. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ter um terceiro fazendo essa administração. A administração pode ser feita por advogados, que eu sempre falo, para os advogados, que é uma oportunidade de mercado, e pode ser feita pelo corretor imobiliário. Tá? Então, cuidado, são serviços diferentes. Queria falar com você aqui sobre as características do contrato de corretagem. Então, anota aí. Primeira característica do contrato de corretagem, tá? Lembrando sempre que o contrato de corretagem é obrigatório sob pena de infração disciplinar, ética, junto ao CRECE. Então eu sei da dificuldade que os corretores e corretoras passam para fazer o cliente assinar esse contrato. Por isso eu dei a ideia do contrato preliminar usar uma cláusula ali, né? Uma cláusula dizendo, olha, fica garantido o serviço, o pacto do serviço de corretagem. Ou essa presente cláusula faz sim a vez de um contrato de corretagem. Você pode fazer isso, consertar lá. Já falei para você, já te ensinei. Quais são as características desse contrato? Então anota aí. Bilateral, porque realmente ele cria obrigações para ambas as partes. Ao corretor prestar o serviço de intermediação imobiliária e ao contratante cabe remunerá-lo, tá? Pagando a comissão devida. A próxima característica do contrato de corretagem, previsto no Código Civil, onerosidade, uma vez que há vantagens patrimoniais recíprocas, ok? Depois, aleatoriedade. Por quê? Tanto a remuneração do corretor quanto o anseio do contratante depende da conclusão do negócio. É um contrato futuro. Acessoriedade também, tá? Posto que o contrato de corretagem existe em função do outro contrato, o compra e venda, o promessa, o compromisso a ser concluído. Mais uma classificação aqui, ele é um contrato, sim, consensual, consensualista. Por que essa consensualidade? Tendo em vista que o contrato de corretagem não exige forma específica, completando-se com o simples consenso das partes. Ó, tudo no meu livro, hein? Eu falo para você, se você não tem, esse livro é muito legal. O livro que eu escrevi para você com muito carinho, tá? Vamos lá, quero trabalhar aqui com você a extinção do contrato de corretagem. Então, atenção. Extingue-se sim o contrato de corretagem pela conclusão do contrato entre contratante e o terceiro, contratado, em fase de intermediação feita pelo corretor, legal? Pelo distrato também, quando acordado, né, tem que ser consensual, entre o contratante e o corretor, e vai extinguir o contrato também pelo fim do prazo estipulado no contrato de prestação de serviço da intermediação imobiliária. Nós temos ainda duas formas de extinção do contrato de corretagem. Por caso fortuito e força maior, que é a impossibilidade da corretagem. Então, estou vendendo um apartamento pegou fogo, caiu. Então, caso fortuito e força maior. Pela renúncia ou morte do corretor e pela incapacidade do corretor. Tá? Então, nós temos aí, ó, primeiro motivo, pela conclusão, segundo, pelo distrato, terceiro, pelo fim do prazo estipulado da prestação de serviço. Normalmente, nós usamos 30 dias, 90 dias. Por caso fortuito e força maior, renúncia ou morte do corretor, não corredor, e também incapacidade da parte. Deixa eu mostrar um modelo no meu livro. Esse aqui, ó. Olha que legal, gente. O contrato de corretagem, eu sempre falo, é um contrato simples, ó. No meu livro, tem vários modelos, é um contrato que vai ter aí 2 folhas, uma folha só. Tá bom, é um contrato de corretagem demonstrando aqui e cumprindo os requisitos, tá? Então, é um contrato simples. Volto a falar que nós temos aí a corretagem, ela é estipulada dentro do Código Civil, a partir do estudo dos contratos de espécie,
mas também da Lei 6.530 de 78, tá? Ponto importante. Eu espero você no próximo bloco, estamos finalizando aqui o terceiro bloco, eu espero você no quarto bloco, então, com muito carinho. Volto a falar, professor Júlio, eu queria entrar em contato com você, então tem meu e-mail aí, é julio.professor.direito@gmail.com e também, além desse e-mail, também você pode entrar em contato com o meu telefone aqui também, deixa eu confirmar para nunca errar, meu telefone aqui, o WhatsApp, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, aqui, o WhatsApp é esse aqui, ó. DDD 11 97685 3891. 97685 3891, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, até o próximo bloco.